primeiro passo do planejamento é a gente caracterizar meios de treinamento e caracterizar as capacidades motoras relacionadas à modalidade ou ao esporte ou à situação de prática esportiva que o seu aluno deseja treinar. Então, a gente entende que os meios de treinamento são conjuntos de exercícios e técnicas que, aplicados ao método, vão permitir o desenvolvimento das habilidades específicas, gerais e direcionadas para aquela modalidade esportiva. Então, os meios de treinamento podem se diferenciar em meios específicos, meios direcionados e meios gerais, ok? Dentro desses conjuntos de exercícios e técnicas, combinados aos métodos de treinamento, que é a forma como eu organizo a carga de treinamento e os meios num formato de organização temporal, induzindo diferentes respostas fisiológicas, eu vou ter diferentes estímulos e incapacidades motoras. Mas o meu esporte, cada esporte, tem a tua distribuição de capacidade motora. Alguns com uma maior necessidade de força máxima, outros com uma maior necessidade de força explosiva ou potência muscular, outros com uma maior necessidade de desempenho aeróbico, de potência aeróbica, outros com uma maior necessidade de flexibilidade. Então a gente tem diferentes demandas motoras de acordo com o esporte. Então, antes da gente planejar, precisamos caracterizar isso. E como é que a gente caracteriza? Esse é o passo a passo que eu preciso que vocês façam, principalmente quem é aluno da mentoria. Caracterizar o meio é falar assim, ó, quais são os meios de treinamento gerais da minha modalidade? Escreve lá no papel. Quais são os meios de treinamento direcionados da minha modalidade? Escreve lá. Quais são os meios de treinamentos específicos da minha modalidade? Escreve lá. Porque aí, na hora que você for colocar isso na planilha, ó, é um período preparatório onde a prioridade vai ser meios gerais. Você vai recordar quais são esses meios, você vai saber quais são os exercícios que você precisa dar ênfase. Quando você for para um período competitivo, a maioria dos exercícios tem que ser específicos. Na tua planilha tem que te mostrar uma maior prioridade de exercícios específicos. Não pode ter uma maior prioridade de exercícios gerais, de meios de treinamento gerais. Então, a caracterização ela parte para você entender o que você vai prescrever em cada ponto. Beleza? E aí, no esporte, a gente precisa definir quais são as capacidades motoras predominantes naquele esporte, determinantes naquele esporte e auxiliares naquele esporte. Como assim? Predominante é aquilo que predomina na maior parte do tempo durante a competição. Uma partida de futebol tem 90 minutos de duração, ou seja, predomina-se uma demanda aeróbica muito grande. Mas o que determina o sucesso esportivo nessa modalidade? O que determina uma ação de alta intensidade, por exemplo, um sprint, que é precedido, que precede uma ação de um gol, por exemplo. Quase todo gol é precedido por um sprint. Então, eu tenho uma ação de altíssima intensidade, com metabolismo anaeróbico galáctico, uma capacidade motora velocidade, determinando o sucesso esportivo, mas ela não predomina a sessão como um todo, o jogo como um todo. Para o atleta de judô, eu tenho ações de potência, a relação ótima entre força e velocidade, determinando o momento que o indivíduo faz um golpe e projeta o outro no chão, alcançando a pontuação máxima, mas ela não predomina a luta inteira. A luta inteira ela tem uma predominância muito mais aeróbica, um elevado consumo máximo de oxigênio do ponto de vista aeróbico. Então, e o que vai auxiliar? Por exemplo, no judô, o que vai auxiliar seria a resposta de flexibilidade. Por exemplo, ele tendo uma boa flexibilidade, ele tem uma boa amplitude de movimento, ele pode executar um golpe em amplitudes que podem ser desconfortáveis para o outro oponente por causa da maior flexibilidade dele em relação ao outro. Então, isso pode auxiliar. A coordenação pode auxiliar o desempenho de potência, que vai auxiliar a execução do golpe, coordenação motora. A resposta de resistência aeróbica pode auxiliar o indivíduo a suportar mais sessões de treinos ao longo de semanas de choque, por ele melhor entre as sessões. Então, a resistência aeróbica é auxiliar. Então, eu preciso definir quais são as capacidades de cada um desses níveis. Uma vez definido isso, é que a gente vai começar o processo de planejamento. Então, é um processo, principalmente no alto rendimento, para você elaborar um planejamento, uma periodização realmente fechadinha, realmente concisa, é necessário fazer essa reflexão anterior,
escrita teórica, essa discussão teórica, do que realmente é importante naquela modalidade. Tá? E é importante que a gente considere, que a gente registre aspectos como gestos técnicos específicos, faça considerações biomecânicas e técnico-táticas, limitadores gestuais, especificidade tática, limitadores táticos, por exemplo, diferentes modelos de treinador. Eu dei exemplo com isso com o Lucas na live passada. Bom, essa parte inicial eu estou trazendo da live anterior para relembrar. Mas por que eu estou trazendo da live anterior para relembrar? Para a gente entender que antes de qualquer planejamento, é essencial que eu siga esse passo a passo. Esse passo a passo ele vai fazer diferença. É isso que eu tento fazer antes de eu sentar para conversar com o treinador, antes de eu ir para uma reunião de comissão técnica, onde eu vou apresentar o planejamento da temporada, de um ciclo olímpico, para os treinadores. Eu faço essa reflexão antes para eu poder discutir o que vai ser executado em cada fase do treinamento, tá? Só que aonde estava o gap que eu percebi nos alunos da mentoria? Aonde está o calcanhar de Aquiles? Uma vez feito isso, uma vez distribuídos períodos, fases, microciclos, uma vez distribuído diferentes momentos de aumento e redução da carga no planejamento, as pessoas travam e há aquela pergunta assim: e agora? Aonde que eu vou botar um treino de força máxima que é determinante? Aonde que eu vou botar um treino de potência que é determinante? Aonde que eu vou botar um treino de uma capacidade auxiliar? Aonde que eu vou botar um treino de uma capacidade predominante? Como é que eu vou distribuir isso ao longo do tempo? Então é isso que eu preciso, que eu quis mostrar, que eu quero mostrar na aula de hoje. Então, aqui está o ponto-chave que eu espero que vocês consigam pegar daqui para frente, consigam fazer. Tá? Então, passo a passo é: caracterizei minha modalidade baseado nessa discussão que eu fiz até agora, desenhei um calendário, estruturei qual que é o tempo necessário de adaptação para cada capacidade, quanto tempo eu preciso para adaptar uma força máxima, para gerar uma adaptação significativa de força máxima, quanto tempo eu preciso para gerar uma adaptação significativa de potência, quanto tempo eu preciso para gerar uma adaptação significativa de resistência aeróbica, e como é que eu vou lidar com a concorrência do treinamento? Quando eu falo de treinamento e no alto rendimento, a sessão técnico-tático vai exercer uma concorrência muito grande com as adaptações de força e com as sessões de força. E quando a gente fala de prescrição, de planejamento, né, e periodização, a gente tende a querer periodizar somente a nossa parte. Geralmente o preparador físico faz isso, ele tende a querer periodizar somente a parte ali do treino na sala de treinamento de força, do treino na academia, periodizar somente a parte física. Mas ela tem que andar de maneira não concorrente com o que está acontecendo na sessão técnico-tática, seja no esporte coletivo, seja no esporte individual. Hoje eu estava fazendo uma reunião com o pessoal da natação lá do Minas, e a gente estava discutindo isso, algumas manipulações que foram acontecendo ao longo das semanas de treinamento dentro do treino na piscina, mais específico, que impactava na resposta de desempenho de potência, que impactava na resposta à sessão de treinamento na sala de treinamento de força. Então, eu preciso organizar também isso no longo prazo para ver se eu estou organizando as sessões da melhor forma possível. É isso que eu vou tentar mostrar. E analisar o contexto. Tem situações que você vai ter muita ferramenta para fazer isso, tem situações que não.